explicando as dúvidas que as pessoas têm. Por que eu estou falando isso? É porque de todos os textos que eu pensei em trazer aqui, eu não pensei nisso. Não meditei nisso. Aí quando foi na madrugada do sábado, o Senhor me despertou por volta das 3 horas da madrugada. Eu fui buscar o Senhor, não para pregar. Eu não busco Deus para pregar. Eu não busco Deus para estar em público de igreja pregando. Eu não busco Deus para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser um pastor, ser um missionário. Eu não busco a Deus para adorar um filho, para expulsar o demônio, para ser uma personalidade no mundo gospel, no mundo religioso. Eu busco Deus, busco buscar Deus, porque Ele me amou de tal maneira que deu o único filho dele para a salvação da minha alma. Eu busco estar orando para não viver no pecado, para não viver na iniquidade, para não transgredir contra o Espírito Santo de Deus. E depois vem as demais coisas do ministério. E na madrugada do sábado eu recebi essa palavra. Fiquemos em pé para ler, por gentileza. Glória a Jesus. Lucas, pode deixar as crianças ser criança, viu, irmãos? Jesus falou: deixa as crianças virem a mim. Lucas 17, Você não é criança, não. versículo 18 em diante. Prestem atenção na leitura. E os discípulos de João anunciaram-lhes todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora, foram muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhe o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos palácios reais. Mas que saíste a ver um profeta cirúrgico, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, os publicanos, que temos sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E diz o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração?
a quem são semelhantes aos meninos, que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: tocamos-nos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem, comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Podeis assentar, por gentileza. Os irmãos me ouvem bem? Amém. Nós acabamos de ouvir aqui um testemunho de um homem chamado João. Não João Batista, mas João ou Batista, porque ele batizava para arrependimento de pecados e conversão de iniquidades. O evangelho que o Senhor deu para ele era reto e sem curva, sincero e verdadeiro. Agora, voltando ao que realmente eu quero falar nesse vídeo, é a questão da humanização nos animais, porque não é só humanização no dog, é humanização nos animais. Interessante que geralmente essas pessoas humanizam os animais e desumanizam os seres humanos. Quando a pessoa ela diz que os animais são melhor do que pessoas, geralmente a pessoa está nesse contexto. A pessoa está tratando um animal como ser humano e o ser humano como se fosse um animal. Porque é muito mais fácil você lidar com o animal do que com o ser humano. O animal ele exige menos da sua atenção humana. Você bota comida, bota água e etc. E o animal ele não tem como ele expressar o que realmente faz ele feliz. Agora o ser humano, eles têm aspectos e pessoas se sentem felizes com coisas distintas. Os animais é um padrão, geralmente o ser humano não. Então, se relacionar com o diferente, no aspecto de gostar ou não de alguma coisa, é mais difícil. Então, o amar verdadeiramente é mais difícil. A Bíblia fala que o amor é sofredor. O Senhor Jesus falou que quem ama a Deus, obedece. Então o amor não está numa emoção, como algumas pessoas pensam, mas está em obedecer. O que é obedecer? Fazer o que se deve. Então até no contexto de amar o animal, ama errado. Porque não faz o que o animal precisa. A pessoa faz aquilo que sente, pela sua emoção. E o adestramento correto lança isso por terra. Porque não é eu fazer o que eu sinto na minha emoção para amar o animal, mas é fazer aquilo que se deve. E domesticar o animal com técnicas inteligentes de adestramento é amar o animal como se deve. Levar o animal a um condicionamento onde se aproxima do seu estado primitivo, mas com dominância e liderança, é isso que vai fazer o dog ou o animal se sentir melhor, dentro dos seus aspectos da sua natureza. E o ser humano já é diferente. O ser humano, você não condiciona ele ao que você quer. O ser humano que ama, que se submete a agradar o outro, dentro daqueles aspectos do outro. Isso que é o amar. Por isso que as pessoas, elas falam que é melhor o animal do que o ser humano. Por quê? Porque muitas vezes você se dá por alguém e essa pessoa não tem reciprocidade, ou essa pessoa é ingrata. Então, como que a gente se sente na nossa emoção que amar aquela pessoa não valeu a pena. Agora, amar o animal vale a pena. Por quê? Porque o animal não tem ingratidão. O animal, eu vou fazer carinho nele, ele aceita. Mas isso é um aspecto do manejo com o animal.
Porque não é um ser humano para ter gratidão ou não. É um animal. O animal tem instinto. Quando a pessoa humaniza esse animal, você não está nem colocando esse animal como um ser humano, como seu semelhante. Você está colocando ele como seu líder, porque é assim que o animal entende. Quando você trata o animal como um ser humano, você está elevando o nível desse animal ao nível que nem Deus o elevou. E quando você eleva o nível desse animal, ele não tem intelecto para assumir aquela posição. É como você colocar a pessoa num cargo de chefia, de liderança, a qual a pessoa não tem capacidade para tal. Então, o animal não tem capacidade de liderar como um ser humano, com discernimento. Ele vai te liderar, ele vai te dominar nos aspectos animais e selvagens dele. E o adestramento impede que isso aconteça.